Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estamos no capítulo 4. Ontem lemos o versículo 1 deste capítulo, pois ele fazia parte do conjunto de versículos do capítulo 3. Então vamos iniciar a leitura hoje a partir do versículo 2 até o versículo 9. Hoje é domingo, domingo do Senhor, dia 4 do mês de julho do ano 2021. Na Bíblia de Jerusalém, os autores dessa versão da Bíblia intitulam esse trecho de Últimos Conselhos do apóstolo Paulo aos irmãos filipenses. Ele diz assim: exorto Evódia e Sintique a serem unânimes no Senhor. Rogo também a ti, Císigo, fiel companheiro, que lhes prestes auxílio, porque me ajudaram na luta pelo Evangelho, em companhia de Clemente e dos demais auxiliares meus, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, praticai. Então, o Deus da paz estará convosco. Glória a Deus, né? Então vejam, esta porção aqui, Paulo começa fazendo menção a duas irmãs filipenses, a Exódia e a Sintique. E ele chama elas como apóstolo, como pai espiritual. Ele chama essas duas servas do Senhor por esta carta, para que elas sejam unânimes no Senhor, tenham unidade no Senhor. É chegado até nós, resultado de estudos e pesquisas, que havia ali entre as duas irmãs alguma contenda e desentendimentos, discordâncias de pensamentos com relação a alguma atividade da igreja, alguma questão ali do ambiente da igreja filipense. Então Paulo, sabendo da importância dessas duas irmãs, da posição de liderança que elas exerciam na igreja, como exemplos de mulheres cristãs, ele exorta as duas irmãs dizendo: sejam unânimes no Senhor. Se há diferença entre vocês, se há discordâncias de opinião, deixem de lado essas discordâncias para serem unidas em Jesus. Olha que cuidado pastoral, né? Cuidado apostólico, amoroso para com as duas irmãs. Ele prossegue se referindo a um companheiro que talvez só a Bíblia de Jerusalém traga esse nome. Procurei nas outras versões. Se eu achar, eu vou comunicar aos irmãos, mas ele traz aqui Císigo, ou Císigo, né? Dependendo da pronúncia. Ele diz assim: rogo também a ti, Císigo, fiel companheiro, que você preste a essas irmãs todo o auxílio. E por quê? Porque elas me ajudaram no Evangelho, na luta pelo Evangelho, e fizeram isso em companhia do Clemente, do irmão Clemente, e dos demais auxiliares meus, cujos nomes estão no livro da vida. Veja, Evódia e Sintique, apesar das suas discordâncias, uma possível contenda de desentendimento, elas tinham o nome escrito no livro da vida.
Glória a Deus, né? Então, mesmo nós, salvos, com o nosso nome escrito no livro da vida, estamos sujeitos na caminhada da fé a termos discordância de pensamento, de entendimento, mas que isso não nos leve à separação, não nos leve a desentendimentos mais ríspidos, mas que nos acomode em submissão a Cristo e pelo amor ao próximo, nos desarmemos das nossas argumentações em prol da caminhada de paz e de harmonia no Evangelho. Amém? Ele prossegue dizendo assim: alegrai-vos, o motivo da carta, a tônica da carta. O pincel que ele pincelou esta carta foi sorriso, gozo, alegria, satisfação. E isso vem de um apóstolo que está preso, mas que quer comunicar à igreja a alegria da salvação em Cristo Jesus. Qualquer que sejam as circunstâncias que nos envolvem, estamos livres na pessoa bendita de Jesus, que nos libertou do pecado e da condenação eterna. Alegrai-vos no Senhor. E ele repito, alegrai-vos. Ele diz assim: que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. A igreja precisa ser moderada. A igreja precisa ser exemplo de equilíbrio, exemplo de boas maneiras, exemplo do bom trato. Lá embaixo ele vai dar uma relação de coisas que deve dominar o ambiente cristão, o ambiente congregacional, o ambiente igreja, corpo de Cristo. No final a gente vai ver esses pontos. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Inquietações nós temos, né? Preocupações, angústias. Mas o que ele recomenda para nós? A mais apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. O que é isso? É orar pedindo a Deus e já agradecendo. Se Ele vai conceder ou não, nós já agradecemos. Obrigado, Senhor, por ter essa oportunidade de elevar a minha voz a Ti, apresentar este meu problema, e ainda que o Senhor me livre dele ou não livre, eu já Te agradeço por esta oportunidade de Te apresentar esta minha causa. Olha que orientação apostólica maravilhosa para nós, né? Ele prossegue: então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então ele entra aqui naqueles pontos que devem dominar um ambiente cristão, um ambiente de igreja, um ambiente do nosso lar, o que nós devemos buscar vivenciar no nosso trabalho, se fazemos faculdade, no ambiente escolar, se estamos no tempo de colégio, primário, secundário, né? Ou fundamental e médio, né? Que possamos buscar transmitir isso para aqueles que estão em nossa volta. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes e ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então o Deus da paz estará convosco. Amém? Receba esta palavra para o nosso devocional de hoje, como bênção para a sua vida e para a sua família. E eu estendo as minhas mãos, abençoando a você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.